Ótima noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa Hora Saudável. Meu nome é Tayane Bresciani e hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial. Eu queria dar uma dica, né? Esse evento ele não deve ser gravado. E a outra dica que eu tenho para vocês é: pegue uma caneta e um papel para você anotar tudo que ela vai falar, né? Essa doutora, para você depois colocar em prática, porque vai fazer muita diferença. Então, gostaria que vocês me ajudassem a receber ela, que é médica, psiquiatra, mentora de estilo de vida saudável e ativo, doutora Juliana Stabile. Então, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui. Sou Juliana Stabile, como a Daiane me apresentou. Muito obrigada pelas boas palavras. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a organização, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do conhecimento acumulado nesses anos de jornada como médica e como consultora da Herbalife. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Hoje nós vamos conversar sobre a força de vontade no gerenciamento de peso. Porque, na verdade, pessoal, a gente sabe que a coisa que a gente mais sofre é bullying, quem tem peso para perder, e o conhecimento popular diz que é só fechar a boca que você consegue emagrecer. É só ter um pouco de força de vontade que quem quer emagrecer, emagrece. E, na verdade, quem tem esse problema sabe que não é exatamente assim. E, graças a Deus, chega a ciência para explicar algumas coisas bem interessantes em relação a isso, ao processo de gerenciamento de peso, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Mas esse daqui é o nosso resultado. Quem me apresentou a Herbalife foi meu filho, que estava com sobrepeso. Em um ano, morando fora de casa, em Maringá, ele deu conta de engordar mais de 30 quilos. Nós estávamos super preocupados com o ganho de peso. Levamos até no endocrinologista, que falou bem claramente para mim: Juliana, 19 anos, com sobrepeso, ele nem quer tomar remédio para emagrecer, a chance dele vir a fazer uma cirurgia bariátrica é muito grande, e a gente não queria isso, era muito novo para ter uma solução tão drástica assim. Contratamos personal, nutricionista, e ele se dispôs a fazer uma dieta e foi emagrecendo bem devagarinho. Eu, por outro lado, meu primeiro regime eu tinha 9 anos de idade, eu sempre fui a gorda da família. E passei por inúmeras fases e inúmeras dietas. Qual que era a conclusão de todas elas? É que eu nunca consegui manter meu peso. 3 meses depois que o Maurício começou esse processo de dieta, ele apareceu com um pote de shake em casa, dizendo que tinha mudado o esquema e que agora ele ia tomar shake. E eu fiquei escandalizada, porque eu já tinha comprado, sabe, desse shake de caixinha que a gente consegue comprar? Comprei, durou uma semana a minha experiência, achei aquilo uma porcaria, ficava com fome, o gosto era ruim, achei impraticável. Como a minha experiência tinha sido muito ruim, não falei nada. Imaginei, ele vai aguentar um final de semana, no próximo, que ele vinha todo para casa, eu pego esse moleque de jeito para colocar ele no trilho de novo. Mas ele, no próximo final de semana, continuava tomando shake. E no terceiro, eu consegui enxergar que ele estava emagrecendo. Fiquei extremamente preocupada. Achei que tinha droga nesse pote aí, que eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar de Herbalife, nunca tinha visto sucata adesivado, nada disso. Isso foi em 2005. E por isso, por causa da dúvida, por causa da suspeita de que tinha alguma coisa que não era muito lícita nesse negócio, eu resolvi ir num evento, a convite dele, junto com meu marido, para conhecer um pouco melhor. Chegando lá, desnecessário dizer, fiquei encantada com tudo que eu vi, fiquei encantada com a seriedade da companhia, com o respaldo científico por trás de tudo isso,
com os produtos que eles apresentavam. À medida que ia apresentando um produto, eu pensava, esse daí eu acho que vale a pena tomar, aquele lá vale a pena tomar, aquele lá também vale a pena tomar. E o que mais chamou a minha atenção foi quando a gente começou a escutar os resultados. E as pessoas chegavam e diziam assim, porque eu tomo esse produto há 5 anos, 10 anos, cada um tempo, eu eliminei tantos quilos, mantenho o meu peso até hoje com muita energia e disposição. Isso não combinava na minha cabeça. Porque perder peso, ok. Manter o peso era uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. E com muita energia e disposição, piorou. Porque a primeira coisa que ia embora toda vez que eu começava um regime era energia e disposição. E foi isso que fez com que eu topasse tomar os produtos. E é super interessante, porque eu sou médica de formação. Me formei na USP em 1976, em São Paulo, e na verdade a gente nunca teve aula de nutrição, nunca teve orientação em relação ao poder da nutrição, em relação à nossa saúde, etc. e tal. Eu sou psiquiatra de formação, mas durante um tempo na faculdade eu até pensei em fazer medicina preventiva. Eu achava muito legal fazer a prevenção, não deixar que as pessoas adoecessem. E acabei fazendo psiquiatria, formação em psicanálise, trabalhei durante um tempo, depois a gente começou a entrar numa atividade empresarial como uma segunda fonte de renda, o negócio foi crescendo, nós tínhamos lojas de móveis planejados, entre outros empreendimentos que a gente tinha, tive que cuidar e larguei o consultório. No meio dessa trajetória toda, dessa transformação de ocupação, Maurício aparece com a Herbalife, nos leva no evento, ele estava super animado a ter resultado, porque entendeu que a Herbalife tinha, além de um produto muito bacana, um plano de negócio muito legal, e a gente começou a usar os produtos, teve resultado e compartilhar isso com as pessoas à nossa volta. E começar também a distribuir produto é uma coisa absolutamente natural a partir do nosso resultado. E é assim que a gente está há 15 anos trabalhando com a Herbalife, com muito orgulho de participar dessa companhia maravilhosa que cada vez nos surpreende mais. Mas nessa jornada a gente descobre que realmente ajudando pessoas a perder peso, que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a manutenção do peso. Muitas vezes elas sucumbem, né, durante o processo. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, a Kelly McGonigal é uma psicóloga PhD da Universidade de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia, e ela estuda, né, as ciências da saúde, e ela escreveu esse livro, Os Desafios à Força de Vontade. Ela tem, inclusive, um curso lá em Stanford, que é um dos cursos mais requisitados, um curso da educação continuada, que é a ciência da força de vontade. E um outro que é viver bem com estresse. O que ela fala nesse curso e qual que é a definição de força de vontade? Então, força de vontade é a nossa habilidade de tomar decisões que sejam consistentes com as nossas metas, os nossos valores, mesmo quando algumas partes da gente não está querendo muito, tá? Então, e isso é uma coisa que a gente tem que decidir e fazer o tempo todo, porque todo mundo, de alguma forma ou outra, luta contra a tentação, contra o vício, contra a compulsão, contra a confusão, contra a procrastinação e muitas outras coisas mais que acabam nos exigindo o tempo todo. Então, a gente acaba vivendo numa dicotomia entre controlar cada aspecto da nossa vida, que é o que a gente gostaria de ter tudo sob controle, e a constatação do fracasso nesse controle. E muitas vezes a gente se culpa por isso, mas a abordagem da Kelly é muito interessante, porque
ela discute exatamente o que a gente tem que fazer e mais, por que a gente não faz. Então, a primeira coisa que a gente quer colocar aqui para vocês é assim, que força de vontade não é uma coisa, é uma decisão, vou ter força de vontade, pronto, acabou. Não, na verdade, força de vontade depende de 3 poderes. O poder da decisão de você dizer, eu vou. Então, eu vou emagrecer, eu vou ter resultado, eu vou chegar em dezembro com 5 quilos a menos, eu vou parar de gastar dinheiro à toa, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, todas essas coisas que a gente quer decidir que vai. Por outro lado, tem o poder do eu não vou, que é eu não vou mais fumar, eu não vou sucumbir à tentação de doce, eu não vou gastar dinheiro à toa, eu não vou beber e por aí vai. Ou eu não vou usar droga, por exemplo. Tudo isso tem a ver com força de vontade. E, na verdade, essa dicotomia entre aquela decisão eu vou ou eu não vou, tem uma terceira força super importante que é do eu quero. Né? Por quê? Para dizer não quando a gente tem que dizer não e sim quando a gente tem que dizer sim, você tem um terceiro poder, que é a capacidade de se lembrar do que realmente você quer. É essa meta, esse desejo real, concreto, da meta que você estabelece e que você quer alcançar, é que te ajuda a conquistar as coisas que você realmente quer. Por isso que a gente sempre fala, para os nossos clientes, para os nossos amigos, o primeiro passo de qualquer coisa é você tomar a decisão de fazer e estabelecer aonde você quer chegar. Isso daí é a coisa mais importante. Hoje a gente está falando aqui de emagrecer, de dieta, mas é o mesmo processo em relação a parar de fumar, em relação a parar de gastar dinheiro à toa, em relação a procrastinar, ao uso de drogas, à bebida e a tantas outras coisas. Por exemplo, a resistir ao celular, a decisão de ter um convívio de mais qualidade com a família, com os filhos, né? Então, são todas decisões que a gente precisa tomar com clareza, tendo certeza do objetivo para a gente resistir, porque no caminho tem obstáculo. A gente precisa saber disso, que no caminho tem obstáculo. E como é que a gente desenvolveu essa habilidade de controlar? Porque na época do Homem das Cavernas, a humanidade era muito semelhante a um animal que era regido basicamente pelo instinto de sobrevivência, né? E a gente fala que é uma reação ao impulso das ameaças. O fato dos homens começarem a conviver e perceber que a união gerava mais segurança, mais conforto, e essa necessidade de conviver entre si é que provocou esse desenvolvimento que fez a gente se diferenciar dos bichos, que é um desenvolvimento, inclusive a nível cerebral, que é com o crescimento do córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da testa. Então, a principal tarefa do córtex pré-frontal é predispor o cérebro, ou seja, você, a fazer o que é mais difícil. É ele que gerencia tudo isso. Mas, na verdade, os neurocientistas falam que a gente tem um cérebro mais 2 mentes, né? O tempo todo a gente tem uma versão nossa que age por impulso e a busca da satisfação imediata e uma outra versão que controla os impulsos, adia a gratificação, para exatamente proteger as metas de longo prazo. Mas a boa notícia é que o autocontrole é uma questão fisiológica e que, portanto, a gente consegue interferir e aumentar. Isso daí é a coisa mais legal de tudo isso. Então, essa reação do impulso, a gente chama de reação de luta e fuga,
que é exatamente a reação, por exemplo, quando você... o homem lá das cavernas dava de cara com um tigre dente de sabre como esse que está aí. Imediatamente você tem uma reação física, fisiológica de preparar para a luta ou para a fuga, né? De preferência para a fuga, porque a luta com esse dentão vai ser complicada. Então você tem o seu coração acelera, a respiração aumenta, porque você precisa garantir oxigênio em todas as suas células para você conseguir fugir ou ter força para lutar. E ao contrário dessa reação de luta e fuga, é a reação contrária, que é a reação de pausa e planejamento, que é quando, por exemplo, você se depara com um doce maravilhoso e dá aquela vontade maluca de entrar na padaria e comer esse doce, né? Mas nessa hora, graças à ação do córtex pré-frontal, a gente muitas vezes consegue parar, refletir e resistir à tentação. A gente fala que a reação de luta e fuga acontece quando existe uma ameaça externa, que você percebe uma ameaça externa. E essa reação de pausa e planejamento é quando você percebe essa ameaça interna, que é o seu desejo de comer o doce e que vai fazer com que você sucumba e ponha por terra toda a sua decisão de ter resultado, de ficar magro, de ficar sarado, etc. e tal, né? E tem mais um problema em relação à força de vontade. Ela descarrega ao longo do dia. Então, isso tem um monte de estudo comprovando isso. A gente acorda decidido que hoje eu vou fazer dieta, que vai dar tudo certo, que eu vou controlar minha comida, eu começo tomando um café da manhã bacana, muitas vezes as pessoas já pulam essa parte, já começa a ter dano a partir daí, mas enfim, e seja a hora que você vai começar seu dia alimentar, uma nutrição bacana como sua primeira alimentação do dia, mas à medida que você vai passando o seu dia, tomando decisões, passando por estresse, contornando problemas, objeções, e lidando com pessoas, essa força de vontade, essa quantidade de decisões que você tem que tomar ao longo do dia, vai desgastando a sua força de vontade. De tal forma que muitas vezes, muitas pessoas chegam em casa à noite, se jogam no sofá, não tem energia para absolutamente mais nada e come tudo que vê pela frente, ou se não vê pela frente porque não tem nada na geladeira, entra no aplicativo e encomenda o lanche, a pizza mais gorda que conseguir, para conseguir de alguma forma se suprir de energia de novo. E o principal sabotador da força de vontade, especialmente para a gente que quer aprender a controlar o peso, a ser mais saudável, a garantir longevidade, principal sabotador é a fome. Então, se você quer manter sua resolução, você quer atingir sua meta, você quer ter o resultado que você se propôs, você tem que aprender a controlar. A fome é ela que vai garantir que você chega, quer dizer, administrar a fome, comer o que você tem que comer, é o que vai garantir que você chega no final do dia lúcido, conseguindo fazer uma decisão saudável. E a boa notícia é que o nosso cérebro é reativo aos estímulos. Ele aprende, se remodela, inclusive acumulando mais matéria cinzenta. Sim, crescendo a estrutura cerebral. Quando eu saí da faculdade, em 1976, a gente achava que o cérebro não se remodelava, que uma vez que você perdesse neurônio, pronto, morreu, porque o neurônio não se reproduziria ou não ia construir novos. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que tem vários estímulos e fatores que promovem sim o crescimento da estrutura cerebral e das conexões, aumentando as conexões dentro do cérebro. Então, qual que é o treinamento da fisiologia da força de vontade? Como que a gente consegue aumentar a força de vontade? Como que a gente consegue ter esse resultado bacana de ser mais centrado? Então, é o que ela sugere, basicamente,
4 estratégias. A primeira delas, olha que legal, nutrição de baixo índice glicêmico. Por quê? Porque se você come muito açúcar, muita gordura, muito sal, isso daí provoca pico de glicemia por um lado e pico de hipoglicemia por outro lado, que atrapalha o trabalho do seu cérebro e o equilíbrio dele em atendo às suas metas. Então, você tem que fazer uma alimentação que mantenha o nível de glicose no seu sangue mais ou menos estável. E isso, por quê? Porque o que é o índice glicêmico? É a capacidade que o alimento tem de fazer subir muito rapidamente a taxa de açúcar no sangue. Então, é muito fácil de imaginar. Se você come um doce, uma bala, isso vai ser digerido no seu estômago, passa para o seu intestino, rapidamente passa para o seu sangue, a molécula de glicose é bem pequena, o processo é muito rápido e em menos de 1 hora, a sua taxa de glicose no seu sangue está super alta. É isso que a gente não quer e, portanto, não dá para comer determinado tipo de alimento. A segunda coisa é atividade física, meditação, e a gente vai falar do tipo de respiração aqui, e sono adequado. Então, olha aqui, nutrição de baixo índice glicêmico, é tudo que a Herbalife preconiza. O que ela fala? Que 40% do total das calorias ingeridas no dia devem ser feitos sob a forma de carboidratos complexos, de preferência ingerindo de 25 a 35 gramas de fibras. A gente tem que cuidar da água que a gente bebe, 30% do total das calorias sob a forma de proteína, 30% sob a forma de gordura, né? Bastante gordura boa, como o caso do ômega 3, menos gorduras saturadas, como o caso do ácido láurico, e repouso para melatonina, fabricar melatonina para garantir o nosso repouso e fazer atividade física. Tá tudo aqui, né? Do estratégia da Herbalife. Por isso que eu recomendo para você que você peça para a pessoa que te convidou fazer uma avaliação de bioimpedância. Por quê? Porque a nosso resultado e o que a gente interessa controlar é muito além do peso. A gente não quer só saber se você perdeu peso, a gente quer que você melhore a sua composição corporal, que você seja capaz de reduzir a quantidade de gordura no corpo, porque é ela que traz todos os malefícios da saúde, inclusive várias doenças degenerativas e câncer, problema cardiovascular, diabetes, tudo ligado à massa gorda alta. E por outro lado, o jeito da gente diminuir massa gorda é a gente construir massa magra. Então, na avaliação de bioimpedância, você, além do peso, você vai conhecer sua massa gorda, sua massa magra, quantos anos o seu corpo tem, porque a sua meta é que a balancinha lá mostre que você tem pelo menos 10 anos a menos do que a sua idade cronológica lá no seu RG. Por quê? Porque isso daí que vai fazer com que você viva mais. Isso garante longevidade, porque a gente quer viver muito e saudável. E também vai mostrar um dado super importante, que é a concentração da gordura visceral, aquela gordura que está localizada na barriga e envolvendo os seus órgãos e responsável pela maior parte de todos os danos que eu falei aí. Então, na nossa nutrição, qual que é a estratégia? Você ter consumir um produto de alto valor biológico, de alta densidade nutricional, com quantidade adequada de proteína, de gordura e de carboidrato. E o nosso carro-chefe é o nosso shake, vários sabores de shake. Além disso, a gente tem 2 shakes salgados, que é a nossa NutriSup. Se você coloca
A medida do shake, 2,5 colheres de shake, aí você tem 10 gramas de proteína, 2,5 colheres do Nutrev, mais 10 gramas de proteína, e você coloca 1 colher de sopa de protein powder, você vai atingir 25 gramas de proteína, que é o desejável para uma das refeições principais. Olha aqui que bacana, quantidade de carboidrato, 20 gramas, quantidade de proteína, 20 gramas, e é uma refeição completa, maravilhosa, mata a sua fome com apenas 200 calorias. Tem fibra, tem vitamina, tem mineral, tem tudo que seu corpo precisa. A proteína que a gente acrescenta tem 5 gramas, esse é o nosso Nutrev, é o nosso leite vegetal, feito a partir de proteína isolada da soja, não é soja esmagada, não tem fitato, não tem isoflavona, tira do soja só o que interessa, que é a proteína, faz esse produto maravilhoso que, além de funcionar como um leite, ele também funciona como base para receitas incríveis que a gente faz, waffles, muffins, pão de queijo, tortas, pizzas, cada um mais gostoso que o outro, muito legal. E para manter a massa magra, para ajudar a gente a matar a fome, para ajudar a gente a controlar a energia ao longo do dia, ajudar a gente a queimar caloria construindo massa magra, a gente tem um monte de lanche proteico, começando pelas nossas barrinhas de amendoim e limão, citrus lemon, 10 gramas de proteína cada um. Tem uma barra crunch maravilhosa, essa é com whey protein, 13 gramas. Tem protein coffee, que é um sachêzinho, como se fosse um cappuccino, 16 gramas de whey protein para você fazer seu lanche, garantir sua nutrição e garantir que você vai chegar inteiro em casa no final do dia. Tem também um Protein Crunch, que é um cerealzinho, sabor de chocolate, bem crocante, que a gente coloca no shake, no iogurte, na salada de fruta. E para acrescentar, aumentar a quantidade de proteína que a gente ingere durante o dia. E tem as sopas lanche, que são uma delícia, super práticas. Rasga o sachê, uma xícara, uma caneca com 200 ml de água, rapidamente se dissolve, 1 minuto e meio no micro-ondas, pronto, seu lanche está pronto. 5 gramas de proteína, uma delícia, gostoso, saboroso, o seu problema de uma forma bem rápida, bem prática, porque é exatamente isso que a gente precisa. E tem mais um lanche super bacana, que é o nosso Beauty Drink Colágeno. Ele é muito legal, o Beauty Drink é formulado com colágeno Verisol, que é uma marca da Gelita alemã, com um estudo comprovado da eficácia da ação do colágeno e da absorção pelo corpo, que ele chega exatamente aonde precisa, melhorando seu cabelo, melhora a unha, melhora a aparência de celulite, melhora tecido conjuntivo. Muito legal esse produto. Ele é um lanche maravilhoso e, além disso, o resultado é inacreditável. Para a gente turbinar nosso metabolismo, ajudar na queima de massa gorda, a gente tem um chás, o Herbal Concentrate, são 4 sabores, original, limão, canela e laranja, e você tem que estabelecer sua meta de hidratação diária, porque para você ter resultado, inclusive para você chegar inteiro ao final do dia, muitas vezes, você sabe por que você chega morrendo em casa? Sabe por que você chega com dor de cabeça em casa? Porque você bebeu pouca água. Sabia que o melhor remédio para dor de cabeça é, em primeiro lugar, você tomar água? 500 ml, não vale um copinho assim, é um copão. Toma um copão de água, espera aí 15, 20 minutos. Se a sua dor de cabeça não melhorar, daí sim você toma remédio. Muitas vezes só com água você melhora. E se for uma água com chazinho, então melhor ainda. Então, o cálculo que a gente faz é você multiplicar 0,035 pelo seu peso em quilos. E aí você vai chegar no número aproximado de litros que você tem que tomar ao longo do dia,
tá? Uma pessoa com aproximadamente 70 quilos vai ter que ingerir quase 3 litros de água ao dia. Vai dar 2,8. Nosso chá tem chá verde, que é o mais potente antioxidante da natureza, chá alva, hibisco e cafeína. E além disso, eu falei que a gente precisa de fibra. O nosso intestino é o órgão mais importante do nosso corpo, porque a absorção toda de nutrientes depende da saúde e a integridade do seu intestino e depende de uma coisa mais importante que a gente nem se dá conta, é da nossa microbiota, aqueles trilhões de bichinhos que vivem dentro da nossa barriga. Eles têm que estar bem alimentados, inclusive para eles ocuparem um espaço da microbiota do mal, que faz a inflamação, que faz a intoxicação, que faz você ficar com o intestino irritado, permeável, absorver toxina que não era para absorver. Então, a gente tem que dar força para a microbiota do bem, para ela ocupar todo o intestino e manter ele saudável e limpo. E para isso a gente precisa comer fibra. Eu já falei lá atrás que são 25 a 35 gramas de fibra por dia. A gente não consegue comer isso normalmente. Tem um estudo que mostra que os brasileiros comem em torno de 15 gramas de proteína, de fibra por dia, metade do necessário, mas a gente tem 3 produtos com fibra muito legais. Então, o Fiber Powder e o Fiber Concentrate são a mesma coisa, é uma maltodestrina resistente à digestão, você não absorve, mas ela é a comidinha para a microbiota do bem. E ela que vai regularizar, tornar seu intestino mais saudável, melhorar a sua absorção e garantir que tudo de bom que você ingere realmente vai chegar na pontinha dos seus dedos, na sua unha, no seu cabelo, onde precisa chegar. E o Fiber Bond é um produto à base de aveia e beterraba, que tem um funcionamento muito legal, ajuda a gente a dar uma limpada no intestino e também como efeito paralelo, muitas vezes diminui a taxa de colesterol ruim do sangue, o que é muito legal. Para turbinar seu metabolismo, 3 tabletes. Eu já falei de gordura boa, melhor gordura que a gente precisa ingerir, porque existe um desequilíbrio entre as várias tipos de ômega no nosso organismo, com muito ômega 6, muito ômega 9, pouco ômega 3, a gente precisa ingerir ômega 3, especialmente nós que estamos aqui no interior, quem está na praia, quem consegue comer peixe de água salgada é privilegiado em relação a nós aqui, mas independente disso, o ômega é super importante para a função cerebral, para proteger seu coração, para proteger a articulação, para proteger a sua imunidade. E falando em imunidade, a nossa multivitaminas é top, 20 e tantos minerais e vitaminas, num composto que garante a biodisponibilidade dos elementos que estão lá. Essa é a minha experiência. Quando o Maurício conheceu a Herbalife, chegou em casa, ele foi lá, eu sempre tinha uns tabletes que eu tomava cálcio, tomava multivitaminas e tomava ômega 3 já. Eu já sabia que eu precisava de ter uma proteção antioxidante, que eu precisava ter uma proteção cardiovascular do ômega e precisava fazer uma suplementação de cálcio com vitamina D. E ele falou, por que você não compra multivitaminas da Herbalife? Eu falei, não, eu vou comprar, se eu for para dar lucro para você, vou comprar de você. Se eu não gostar, eu não compro mais, continuo tomando a marca que eu estou tomando, ok? Ok. Qual que foi a minha percepção? Que num prazo muito curto de tempo, eu comecei a perceber algumas alterações super importantes e de algum desaparecimento de alguns sintomas que eu tinha, que eram característicos de baixa imunidade. Por exemplo, aparecimento de herpes. Então, a minha experiência foi determinante para eu entender o que significava biodisponibilidade dentro de um produto
de um tablete que a gente ia consumir. É isso que você tem que estar preocupado. Inclusive, seriedade do rótulo, porque muitas vezes a gente pega um produto, tem um monte de coisa escrita nele e, às vezes, no tablete, no comprimido lá dentro, não tem nada daquilo que está escrito no rótulo. Então, é por isso que a gente precisa consumir produto sério, idôneo, com comprovação científica e com alta biodisponibilidade dos nutrientes. Para controlar o estresse, fundamental para a gente conseguir manter a lucidez e a força de vontade, NRG. Esse é um produto maravilhoso, derivado do Guaraná, tira a guaranina, que é o que interessa para a gente. Melhora, a gente fala que é um neurotônico, melhora energia, foco, atenção, humor, qualidade do sono, tudo a ver com o que interessa para a gente passar um dia saudável. Aqui uma linha de suporte à atividade física, linha 24 horas, gostoso. Aliás, não é gostoso, é uma delícia, saudável. Tricor Protein tem 25 gramas de proteína. CR7 ajuda na reposição de eletrólitos. É muito legal esse produto e ajuda muito a gente a fazer atividade física. Porque a primeira estratégia para a gente aumentar a força de vontade é a nutrição. E a gente aqui já falou como é que a gente pode ajudar você a ter uma nutrição melhor, garantida, né? Isso que é a diferença. E de uma forma simples, rápida, fácil e que você consegue fazer. Não consegue bater seu shake no liquidificador? Não faz mal, chacoalha na shakeira e vai tomando para o trabalho. Dá tudo certo, a quantidade de nutriente é a mesma. Segunda estratégia para você aumentar a atividade física. Para aumentar a força de vontade é a atividade física. Quanto de atividade? 30 minutos por dia, 6 dias de semana. Ou seja, 3 horas de atividade física por semana fazem milagres. Né? Por quê? Porque a atividade física, a contração muscular, libera um hormônio no músculo chamado irisina. E o que essa irisina faz? Ela vai no cérebro e ela estimula lá no cérebro a produção de um fator de desenvolvimento neurocerebral, chama BDNF. Esse BDNF, ele estimula o crescimento do cérebro em algumas áreas super importantes. A área pré-frontal, que a gente já conhece, e a área do hipocampo da memória. Então, atividade física deixa você melhor sob o ponto de vista cerebral e é claro que a gente consegue induzir a respeito daí, concluir que ela funciona como um antídoto para a degeneração senil, para o Alzheimer e para muitas outras perturbações cerebrais, né? Além disso, ela tem alguns efeitos colaterais. Olha que bacana esse estudo que foi feito na Universidade de Macquarie, em Sydney, na Austrália, pela psicóloga Mega Outen e o biólogo Ken Schenk. Eles estudaram 6 homens e 18 mulheres. E, gente, o que eles fizeram? Eles pagaram a academia por 2 meses para eles irem para a academia quantas vezes eles quisessem. No começo, eles iam 1 a 2 vezes por semana só. No segundo mês, eles espontaneamente já estavam indo pelo menos 3 vezes na semana na academia. E o que eles observaram? Que além do benefício de fazer atividade física, se colocar em movimento, a atividade física acabou tendo benefícios colaterais. Então, eles perceberam que as pessoas que fizeram atividade física melhorou a atenção, melhorou o foco. Quem fumava diminuiu a quantidade de cigarro. Quem bebia diminuiu a bebida e a ingestão de cafeína. Eles começaram a optar por comer comida mais saudável espontaneamente. Eles viam menos televisão, estudavam mais, gastavam menos, conseguiam economizar mais dinheiro. Então, são várias coisas que aconteceram a partir dessa simples mudança, começar a fazer atividade física, que vai muito além do simples benefício físico.
A terceira estratégia para você aumentar a sua força de vontade é fazer meditação. Por quê? Porque a meditação, gente, é inacreditável. Um período muito curto de meditação ao dia. E ela fala, inclusive, em 5 minutos de meditação. Só que feito todos os dias, rapidamente você já começa a perceber benefícios muito grandes, inclusive de modificação de estrutura cerebral. Então, num primeiro momento, o fato de meditar vai aumentar a sua atenção, o seu foco, capacidade de gerir estresse, controlar os impulsos, lembra de luta e fuga, de dar as porradas de vez em quando, aumenta a sua autoconsciência, aumenta a matéria cinzenta no córtex pré-frontal e aumenta uma coisa muito interessante, que é a variabilidade da frequência cardíaca. E que eu já vou explicar. Porque essa variabilidade é a melhor avaliação fisiológica da reação de sucesso das pessoas na vida por conseguirem adotar melhor a estratégia de pausa e planejamento. Variabilidade da frequência é assim, é a medida do intervalo entre um batimento e o outro. Então, o que que fala? A gente acha, né, que o coração bate tum, 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 tudo certinho, intervalo correto. Não é assim. Ele tem um ritmo, mas às vezes é tum, 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 tum. Ele vai variando o intervalo entre um batimento e outro. Quanto maior a sua variabilidade da frequência cardíaca, maior é sua força de vontade, maior é sua capacidade de lutar de lidar com o estresse e maior é sua chance de sucesso. Então, isso daí é super importante e na meditação você pode aumentar a sua variabilidade de frequência cardíaca. Então, ela sugere, por exemplo, que a gente faça uma meditação se preocupando em diminuir a quantidade de respirações por minuto que a gente faz. Então, ela sugere que a gente chegue a 4 a 6 respirações por minuto. Só para vocês terem um parâmetro, a média de respirações por minuto é em torno de 16, ou seja, de diminuir para 1/4 do que a gente respira. Mas é muito simples, você faz uma inspiração profunda, expira e olha no cronômetro do seu relógio 15 minutos 15 segundos sem respirar. Você vê que é absolutamente suportável, é uma coisa que a gente consegue treinar e o benefício desse treino de meditação com a respiração diminuída é inacreditável para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, para a nossa saúde e para o nosso futuro. E, finalmente, sono adequado. E o que ela diz é que para você recuperar de fato sua força de vontade, a gente precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. E atualmente isso são pouquíssimas pessoas que conseguem realizar. Eu confesso que para nós é difícil. Então, dormir pouco te deixa mais suscetível, te deixa mais reativo. O córtex pré-frontal fica mais lento, a capacidade dele de tomar decisões fica comprometida. O comportamento para o córtex pré-frontal é como se você tivesse bêbado, embriagado, é como se você tivesse tomado todas durante a noite. E você fica muito reagindo ao que acontece nesse padrão de luta e fuga, na reação imediata do impulso e geralmente um impulso agressivo. Então, dormir bem é uma estratégia importantíssima para a gente, inclusive, ter um resultado bacana, porque a gente sabe que dormir bem é fundamental para a gente conseguir perder peso, para a gente conseguir construir e solidificar a nossa massa magra, diminuir a massa gorda e ter resultado. E aí, ó, você vê que nesse círculo estão contempladas todas as coisas que a gente precisa fazer. Atividade física, não por acaso o coraçãozinho está lá com a frequência cardíaca mostrando,
eliminar vício, fazer mudança no comportamento e ter uma vida mais ativa, ter uma conexão com as pessoas, uma qualidade boa de sono, fazer o bem, fazer meditação, ter uma nutrição adequada. Isso vai aumentar a sua resiliência ao estresse, vai fazer, inclusive, que naturalmente você seja mais positivo, mais otimista e que você consiga não ficar na teoria e concretizar as suas metas. Então, é muito bacana tudo isso. Isso não é uma questão de escolha. Você ficar bem é uma questão de estratégia para você atingir a sua meta e garantir lucidez, força de vontade adequada, córtex pré-cerebral funcionando do jeito que tem que ser. A gente fala que força de vontade é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte você fica. E eu quero agradecer muito pela oportunidade. É tudo isso, minha gente. Beijo no coração de vocês. Desejo muito sucesso, muita energia, muita alegria, muita força de vontade e muitas metas realizadas ainda esse ano. Beijo. Gente, quanta informação incrível. Eu queria agradecer aqui em nome de todos. Muito obrigada, doutora. Muita informação bacana, né? É realmente incrível a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo na nossa casa. E, mais uma vez, obrigada. Gente, e antes de me despedir, eu vou passar algumas informações aqui para vocês, promoções, dicas. Só que vou me apresentar um pouquinho, porque eu sei que aqui nessa sala tem vários clientes satisfeitos, né? Que já utilizam os produtos, ou pessoas que ainda não utilizam, mas vão começar a utilizar. Então, esse daqui é o meu resultado com os dos produtos. Eu fui uma cliente totalmente satisfeita. Do lado esquerdo eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 32. Essa foto da direita ela é atual. E não é só a transformação corporal, né? Emagrecimento ou ganho de massa magra. Rejuvenescimento, qualidade de vida. Então, vou falar para vocês aqui sobre o nosso programa de cliente prêmio. Entre em contato com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, pergunta ela sobre o nosso programa Cliente Prêmio, que ela vai te explicar, mas eu vou passar já algumas informações. Se tornando um cliente prêmio, você vai ter condições especiais de parcelamento, você vai ter entrega direta da fábrica, você tem linha direta com nutricionistas e o cadastro é super rápido e simples. É esse kitzinho aqui bacana, vou mostrar para vocês agora o que vem dentro dele. Dentro dele vão vir 5 sachês para você já utilizar, para você já fazer a degustação, caso você não conheça, né, alguns produtos. E se você já conhece, você vai incluir na sua rotina saudável. A partir do momento que você se torna um cliente prêmio, você já tem um mundo de descontos. Você passa a ter descontos progressivos de imediato, 14% de desconto. Na hora que você fizer, sou um cliente prêmio, você já vai comprar da fábrica com 14% de desconto, imagina. Só que aqui na Herbalife você sempre pode mais. Então, adquirindo um kit, né, com 100 pontos, já vou explicar como funciona, você passa a ter 23% de desconto. E se você compra um kit um pouquinho maior, você compra com 32% de desconto. Eu falei de pontuação porque aqui a gente tem um programa, como se fosse um programa de fidelidade, onde você vai acumulando pontos, né? Cada produtinho tem um ponto e isso vai sendo acumulado na sua página, porque você vai ter um site próprio para fazer pedidos e vai contabilizando, e é isso que vai definir o seu nível de desconto, ok? Lá nesse site você vai acompanhar a sua escala de desconto, você vai ter acesso a receitas com os nossos produtos e muitas dicas de especialistas. Tem um programa de atividade física para você fazer em casa com vídeos, né? Feitos por profissionais da área. E você também pode fazer o seu pedido diretamente da fábrica e acompanhar desde o momento aonde ele sai da fábrica até chegar no conforto da sua casa. Aqui, como eu falei, né, a gente tem um site com receitas exclusivas com os nossos produtos, que é o Herba Chef. Você pode acessar esse site aí, né, e conhecer. São dicas deliciosas, né? Aqui a gente não passa sufoco para controlar peso.
Aqui não tem isso. A gente consegue controlar o peso, ser saudável e comer receitas deliciosas. Além disso, nós temos uma promoção especial no mês de novembro. Imagina, né? Não é Black Friday, é o mês inteiro de promoções. Só aqui na Herbalife você consegue ter essas vantagens. E para você ter as vantagens, você precisa ser um cliente premium. Então, vamos conhecer alguns produtos que estão em promoção nesse mês. Mas, gente, não espera final do mês, não, ok? Já entra em contato agora com o seu coach e aproveita isso tudo. Olha só essa promoção que bacana. A gente tem nosso Herbal Concentrate, que é o chá Divo, eu chamo de chá Divo. É um produto que ele é sucesso, né, de vendas. Então, você compra 5 e você leva 6. Imagina, você já tem o seu desconto e ainda vai levar produto extra. Essa promoção ela é válida não só para o Herbal Concentrate, mas também para o NRG, que é o nosso chá que deixa a nossa energia nas alturas. Então, aproveita. E não para por aí, nossa fibra maravilhosa, uma fibra líquida de uva, e a gente também tem a opção de manga, ela também está na promoção no mês de novembro. Você compra 4 e leva 5. Imagina, gente, olha, não perca, porque eu não vou perder. Eu sou apaixonada nessa fibra, né? Eu consumo com água com gás, então ela fica perfeita. Mas, gente, também não para por aí. A gente tem o nosso gel antisséptico. Olha só, tô com o meu aqui porque eu não largo o meu gelzinho antisséptico para passar nas mãos. E qual que é o diferencial desse gel? Além de proteger, ele tem um cheiro maravilhoso, uma fragrância muito suave e não resseca a pele. Então, ele também está na promoção, você vai comprar 2 e vai levar o dobro, gente. É o dobro. E o nosso colágeno, a gente teve essa promoção no último mês, né? Que foi em novembro, mas foi um sucesso. Então, a promoção foi prorrogada. Você vai comprando colágeno e vai ganhando produtos da nossa linha de nutrição externa para o rosto. São produtos que vão fazer um tratamento na sua pele, né? E você vai ver como que eles são especiais e auxiliam no rejuvenescimento. A gente tem uma linha exclusiva, que é a nossa linha completa da beleza, com o colágeno e os produtos para você passar. O colágeno é para você consumir, então você vai fazer um tratamento de nutrição interna e nutrição externa. Aqui são algumas regrinhas sobre as nossas promoções. E como eu falei, a gente teve essa promoção que ela foi prorrogada. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, né? Porque realmente foi um sucesso. Você comprando 2 colágenos no mesmo pedido, ok? Você ganha um cleanser facial, que é um gel de limpeza. Ele limpa e tonifica. Se você adquirir 3 colágenos, você ganha o sérum facial, né? Que vai fazer o tratamento para linhas de expressão. Com 4 colágenos, você ganha 2 cleanser facial. Com 5 colágenos, você ganha um cleanser facial mais um sérum. E com 6 colágenos, você ganha 2 sérums faciais. Então, não perca, porque realmente esse mês está especial. Você só tem vantagens. Como eu falei, você tem que comprar os colágenos no mesmo pedido para estar válido, ok? Não vale você fazer 2 pedidos no mesmo mês, eles têm que estar juntos. E faça exercícios em casa, a gente tem um canal no YouTube com vários exercícios para você estar fazendo, sempre assessorado por profissionais, né? Os treinos são elaborados e executados por profissionais, então tem toda a segurança e respaldo. Gente, para encerrar rapidinho, falando que a Herbalife ela também tem um projeto social, né? Herbalife Nutrition Foundation. Se você quiser contribuir, entre em contato com o seu coach, tem várias formas. E da minha parte é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês e vamos colocar as dicas em prática a partir de agora. Lembrar das promoções e aproveitar. Beijo!